Olá, segundo ano, tudo bem? Permitam que eu me apresente a vocês, né? Afinal estamos tendo nosso primeiro contato. Meu nome é Sérgio Marques e eu vou estar com vocês esse ano, esse semestre, mas esse ano também. E nós vamos começar a estudar o denominado Direito Processual Civil. Portanto, a gente vai ter contato com essa disciplina nova, que é extremamente importante porque ela serve não só para aqueles advogados e atores das relações judiciais que tratam especificamente de processos civis, mas toda essa mecânica, toda essa instrumentalização do processo civil serve também como base subsidiária para outros ramos do direito, ou seja, é possível que o direito penal, na sua parte processual, se utilize de institutos e alguns mecanismos do processo civil. É muito normal que o processo trabalhista também se valha das regras de processo civil. É comum também que nos processos administrativos a gente use os institutos e alguns mecanismos do processo civil. Portanto, é uma disciplina muito importante e nós teremos, portanto, esse desenvolvimento a partir desta aula inaugural de hoje. Vamos lembrar um pouquinho de alguma coisa que vocês já trazem do primeiro ano. Nós vimos que o direito, sobretudo, serve para tentar regular as relações interpessoais, dando uma certa coexistência daquilo que nós podemos chamar de interesses coletivos, interesses contrários ou os interesses das várias pessoas que compõem a sociedade. Em suma, o direito serve para regular essas relações. O direito serve para estabelecer uma necessária pacificação social para que a sociedade desenvolva as suas ações sempre de modo ordenado, de modo pacífico, a se estabelecer então um relacionamento múltiplo dentro de regras pré-ordenadas. Esse conjunto de regras que visam regulamentar a coexistência dessas relações interpessoais são as chamadas regras de direito material, de direito objetivo ou de direito substantivo. É basicamente aquilo que se encontra no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, nos vários códigos, nas várias legislações que tentam regulamentar essa atividade entre as pessoas, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Portanto, o direito material dita essas normas que imaginávamos fossem, fossem sempre acatadas. E se tudo for sempre acatado, o direito material nasce e morre com esse cumprimento imaginado. Acontece, entretanto, que nem sempre essas regras de direito material, essas regras normativas que compõem essa tentativa de pacificar a sociedade, elas são bem cumpridas. É possível que haja violações, é possível que haja crises entre esses vários atores. Quando, portanto, se depara com uma violação ou uma pretensa violação a uma norma positiva, causando, portanto, uma ruptura dessa imaginada paz social, a gente dá ao violado, aquele que pretensamente se encontra na posição de vítima de uma violação, a possibilidade de buscar ou a reparação daquilo que foi feito na violação, ou a preservação de um direito que está sendo apenas ameaçado, a gente dá a ele a possibilidade de buscar esta recomposição daquilo que entende tenha sido violado. Portanto, nós temos então as regras de direito material que visam regular, a perspectiva de acatamento a essas regras e uma possibilidade de violação dessas regras, causando, portanto, uma fissura nesse bem-estar social, uma ruptura naquilo que se imaginava paz social, dando, portanto, ao pretenso violado a possibilidade de buscar alguma recomposição desse direito violado. É também no direito material que se encontram as regras que vão garantir esta recomposição. Vamos imaginar. Há uma regra no direito civil que diz que aquele que causar algum tipo de dano fica obrigado a reparar esse dano em favor da vítima. E é também no direito civil, nas regras de direito civil, que se estabelece como essa recomposição será feita. Será feita através de uma reparação civil
dando direito ao violado de buscar os danos morais, os danos materiais, os danos estéticos, e, portanto, é no direito material que se encontra todo esse mecanismo que vai dar o que se esperava que o direito fizesse e o que acontecerá quando se der a violação dessas regras jurídicas. Quando surge, portanto, essa violação, e aí a gente vai um pouquinho lá atrás, inicialmente o que se dava ao lesado era a oportunidade, isso nos tempos mais primitivos, de buscar ele próprio a recomposição do seu direito, ou a satisfação do seu direito violado, ou a preservação do seu direito ameaçado. Era o que nós chamamos de uma etapa de autotutela, de autodefesa, quando então o próprio violado, usando a sua própria força, a sua própria condição pessoal, ele então buscava privadamente, ele buscava isoladamente a recomposição disso. Era uma época em que a força se sobrepunha e esse mecanismo de autotutela, ele sofreu um certo esvaziamento, justamente porque a força não necessariamente é o melhor meio de recompor o direito. Portanto, aquele que detém a força não necessariamente recomporá o melhor direito, já que a força pode se sobrepor, inclusive, ao direito. Hoje, há apenas resquícios muito poucos de normas que garantem a autotutela. No direito penal, a gente cita a legítima defesa como ainda um mecanismo de preservação do direito, e até no direito civil há sim uma ideia de autodefesa, de autotutela, como acontece no instituto chamado de esforço próprio, em que aquele que é titular de um bem, quando sofre uma ameaça que pode gerar o desapossamento, portanto a perda da posse, ele pode contrapor àquele que lhe ameaça uma resistência sem nem necessidade de intervenção do poder público. Ele pode, desde que usando de proporcionalidade, dos meios suficientes apenas à resistência, ele pode usufruir desse mecanismo. Entretanto, via de regra, o que nós temos é que com a civilização, com o aprimoramento das sociedades, nós passamos a nos afastarmos desse mecanismo de defesa chamado autotutela e colocamos como primordial a eleição de alguém, de um terceiro, para garantir então uma certa equidade e dar a esse terceiro a possibilidade de resolver esse conflito, de solucionar esse conflito. Quem foi chamado a resolver esse conflito como terceiro equidistante das partes foi justamente o Estado. Ou seja, a ideia de criar um terceiro para solucionar esses conflitos, que de certa forma rompiam a paz social imaginado pela norma, era o próprio Estado. Portanto, a ele, Estado, foi entregue a possibilidade de solucionar esses conflitos sociais. Estado, portanto, que estaria em tese equidistante desses dois litigantes, desses dois conflitantes. A ideia, portanto, foi, ao entregar ao Estado essa possibilidade de solução, nós passamos a nos aproximar de um mecanismo chamado jurisdição estatal. Ou seja, a partir da evolução das sociedades, nós entregamos ao Estado o compromisso, a atribuição e a prerrogativa de ele, Estado, chamar para si esta atribuição e solucionar esses conflitos aplicando aquilo que a gente pode chamar de o poder de dizer o direito. Ou seja, caberia ao Estado não só a produção da norma de direito material, que deveria ser acatada pela sociedade e assim impedir que o conflito surgisse, mas também caberia ao Estado a solução do conflito caso essa norma também estatal viesse a ser violada. Portanto, vejam que o Estado passou a ter essa prerrogativa não só de fazer a norma objetiva, mas também de buscar, ele, Estado, a solução dessas normas através de uma coisa que nós chamamos jurisdição. Portanto, jurisdição nada mais é do que o poder que o Estado tem de dizer o direito.
é a chamada jurisdição estatal. É certo que, mais especificamente a partir do final do século passado, nós passamos a ter alguns outros mecanismos de jurisdição privada. Ou seja, nós podemos ter também entes privados dizendo o direito com a mesma força do Estado, que são aqueles mecanismos alternativos de solução de litígios, chamados de mediação, arbitragem ou até a conciliação não estatal. Entretanto, vigora no Brasil ainda a possibilidade de se instaurar a lide, se instaurar o conflito no âmbito do Estado. E o Estado ainda detém essa possibilidade, através do processo judicial, de solucionar esses conflitos através do seu poder jurisdicional. Portanto, nós temos uma primazia estatal, mas não a única, já que há também a possibilidade do exercício de uma jurisdição privada, através das câmaras, dos tribunais arbitrais e de mediação, mas, sobretudo, o poder judiciário estatal como sendo aquele receptor dos reclamos da sociedade. Vejam que esses conflitos, eles nascem a partir de uma indisposição de duas pessoas que entendem ter algum direito uma contra a outra. Há, então, o nascimento de um instituto muito importante para nós, além desse instituto chamado jurisdição, que é o instituto da chamada lide, que nada mais é do que o conflito de interesses caracterizado por uma resistência, ou seja, por uma pretensão resistida pela outra parte. De modo que a lide, portanto, é esse conflito de interesses em que um tem uma pretensão e o outro resiste a essa pretensão. É justamente a lide que chegará ao judiciário na perspectiva de que o Estado exerça então o seu poder jurisdicional, o seu poder de dizer o direito. Temos, portanto, a lide e a judicialização da lide com a pretensão de exercício dessa jurisdição. Entretanto, esta lide não chegará à justiça senão por iniciativa da própria parte. Ou seja, não é o Estado que vai buscar esta lide. A lide chegará até o Estado através da iniciativa do particular que introduz essa responsabilidade dentro da jurisdição estatal. É o que nós chamamos, então, e aqui um outro instituto importante, de ação ou direito de ação, tal como estabelecido pelo artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz exatamente isso. O Estado juiz é inerte. Ele não sai à caça de lides. Ele espera que os litigantes venham até ele com exercício desse direito de ação, que é o direito de invocar a atuação jurisdicional do Estado. Portanto, o Estado fica quietinho e a parte que se entende prejudicada solicita do Estado uma atuação jurisdicional, apresentando então uma lide, de modo que o Estado não busca lides. E onde é que o direito processual entra nessa história? É que todo o mecanismo, todo o procedimento de como se dará dentro do Estado a formulação desta lide judicial e a solução judicial desse conflito se dá através do processo civil. Ou seja, o processo civil é a disciplina do direito público que vai regulamentar as relações de litigantes dentro do processo judicial, dentro da estrutura judicial brasileira. As normas, portanto, do direito processual não resolvem a lide, mas dão os meios instrumentais para que esta lide seja resolvida com base nas regras de direito material. Mas o mecanismo, o caminho a ser seguido para que o Estado resolva esse litígio vai se dar na perspectiva das normas de direito processual. Portanto, é desse jeito, com a lide entendida como conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida, que levada a juízo através
do direito de ação, que é o direito de invocar a atuação jurisdicional do Estado, para que então se exerça a jurisdição, que é o poder que o Estado tem de dizer o direito. E tudo isso se desenvolvendo dentro de um processo judicial, que é esta sequência de atos que vão gerar uma solução ou vão gerar a atuação jurisdicional do Estado. E esse processo, ele se desenvolve através e sob as ordens de regras de direito processual. E é disso que a gente vai se ocupar esse semestre. Tá bom, gente? Prazer a todos, sejam bem-vindos, um bom ano para nós. Um abração.